o livro de Miqueias, lá no capítulo 6, a partir do verso 6. A epígrafe do texto diz o seguinte: o que Deus exige? O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deveria oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. No culto foi falado bastante sobre colocar no seu próprio entendimento, a pessoa querer se apoiar no próprio entendimento dela. E a inspiração dessa mensagem, de início aconteceu isso, porque quando me chamou para pregar, eu orei: Senhor, me dá uma palavra. Só que não veio nada. E eu fiquei: meu Deus, e agora? Aí então eu abri a Bíblia e fui no Evangelho de Mateus. Só que aí o Senhor falou comigo: vai lá no livro de Miqueias. Eu pensei: mas Senhor, eu já li o livro de Miqueias, não tem nada de interessante lá. E aí eu continuei lendo Mateus. E aí Deus falou: é o livro de Miqueias. Eu falei: amém, Senhor, amém, já vou para o livro de Miqueias. E aí eu lendo todo esse livro, li o livro inteiro, e Deus falou comigo lá no capítulo 6. Eu até consegui também perceber muitas coisas que antes eu não percebia na primeira vez que já tinha lido esse livro. Que esse profeta, ele se mostrou um escritor bem habilidoso, já que ele consegue organizar direitinho toda a narrativa, conseguiu falar as coisas com bastante eloquência e autoridade, só que esse não é o foco. Mas desde já eu quero deixar a mensagem, o tema da mensagem, que é: onde está o temor? Meu Deus. Essa palavra, esse tema, ele é em formato de pergunta, uma interrogação. Onde está o temor? Tem tudo a ver com o que foi dito no culto até agora, tem tudo a ver com essa passagem que nós acabamos de ler, porque no contexto histórico aqui dessa passagem, Deus não estava se agradando com o seu povo. Aos olhos de Deus, tudo que eles faziam era abominável, era algo constrangedor aos olhos do Senhor. E é por isso que Deus, ele quis dar juízo para o povo dele. E essa não foi a primeira vez, já que já tinha acontecido isso lá na época de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra. No período pré-dilúvio também aconteceu, porque a humanidade chegou a um nível de pecado que estava tão podre, tão nojento, tão constrangedor, tão abominável aos olhos de Deus, que ele precisou fazer um revés da terra. E Noé, a família dele e os animais foram o backup lá na arca. Só que infelizmente, por causa do nosso pecado que herdamos de Adão, de Eva, o ser humano continuou a praticar maldade. Meu Deus. E ainda assim, o tempo foi passando, veio o povo da promessa através de Abraão, depois Isaac, Jacó,
que depois mudou o nome para Israel. E o povo, que o Senhor ama tanto, Israel, começou a se rebelar contra Deus, pecou muito, e Deus, ele tolerou até onde ele podia. Chegou um ponto que Deus perguntou: cadê o temor a mim? Cadê o respeito? Vocês são minhas criaturas, vocês devem respeito a mim, porque fui eu que criei vocês. E mesmo assim, ele resolveu se prostituir com outros deuses. Meu Deus. Infelizmente isso aconteceu. E aí entra Miqueias nessa história, esse profeta. Mas antes de falar mais a fundo dessa passagem, quero esclarecer mais quem foi esse profeta. Miqueias significa quem é como Jeová. Evangelista Júlio, quem é como Jeová? Jaconino Adriano, quem é como Jeová? Missionária Amanda, quem é como Jeová? Não tem ninguém como Jeová. Aleluia. E ele foi alguém contemporâneo de outros profetas como Oséias, Isaías. Miqueias viveu no reinado de alguns reis conhecidos como Jotão, Acaz, Ezequias. Porém, estava ocorrendo um grande contraste social em que a classe mais rica estava oprimindo a classe mais pobre. Não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Mas lá estava num nível que Deus viu aquilo e queria disciplinar o povo dele. Os grandes proprietários de terra tinham apoio de políticos, de religiosos corruptos em Israel. E com o passar do tempo, a própria nação, ela foi se tornando moralmente corrupta. E aí é que entra o profeta Miqueias nessa história, que na verdade ele era peregrino de Jerusalém, já que Miqueias, ele era originário de Moresete-Gate, uma cidade rural em Judá, que ficava aproximadamente uns 30 quilômetros de Jerusalém. E ele foi lá para trazer mensagem de julgamento e de esperança para o povo. Tinha essa dualidade, tanto que ele até escreve isso no livro dele. Por que mensagem de julgamento? Porque trouxe mensagem de juízo de Deus contra Israel, que Deus iria disciplinar sua nação, que iria castigar Israel. E também mensagem de esperança, falando que após o juízo, Israel seria levantada novamente como uma nação. Aleluia, aleluia. Mas por que pós-juízo? Porque seria muito fácil se o povo simplesmente pedisse perdão a Deus e não tivesse consequência dos seus pecados, porque eles iriam fazer tudo de novo. Deus perdoa, mas ainda assim Ele nos faz arcar com as consequências dos nossos pecados. Foi a mesma coisa com Davi. Ele adulterou com Batseba, e Davi, ele de fato pediu perdão a Deus, se arrependeu, tanto que lá no Salmo 51 ele deixa isso muito claro. Mas ainda assim veio as consequências do pecado dele. O filho primogênito dele com Batseba veio a morrer ainda recém-nascido. E como Davi tinha sangue nas mãos, ele foi impedido de construir o templo de Jerusalém, cabendo ao filho dele, Salomão, o outro filho dele com Batseba, construir o templo. Verdade. Então, você pode pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar, mas isso não te isenta das consequências que vêm carregadas. Aleluia, juntos. Meu Deus. E aqui, em Miqueias capítulo 6, se trata sobre dúvidas, porque o povo, ele foi perguntar ao profeta: Miqueias, o que Deus quer de nós? E eles perguntam: será que Deus quer que a gente sacrifique os animais? Será que Deus quer que a gente sacrifique alimento? Será que Deus quer que a gente sacrifique os nossos filhos para isso?
E essa última fala não está à toa aqui, porque esse foi um dos principais motivos do porquê Deus estava tão irado com o seu povo, porque eles serviam a um Deus chamado Moloque. Moloque era um Deus em formato de um touro, e era uma grande estátua em formato de touro, uma estátua de ferro, e embaixo dessa estátua dava para acender um fogo nela como se fosse uma fornalha. E tudo isso acontecia no Vale do Guiena, Vale do Ridom, ou como é chamado, Vale do Inferno, que existe até hoje em Jerusalém, porém os sacrifícios não ocorrem ao mesmo tempo daqui, não ocorre assim como ocorria no tempo bíblico, mas ainda assim esse local ele continua tendo uma história terrível por causa das coisas que aconteciam lá no Vale do Guiena, sacrifício a Moloque. E é como eu falei, acendiam fogo dentro da estátua de metal, e o que acontecia? A estátua ficava aquecida. E na hora do sacrifício, os pais colocavam os filhos nas mãos da estátua aquecida para que os filhos fossem queimados vivos. E não acaba por aí, porque na hora do sacrifício havia também um toque de tambor. Mas por que tocava um tambor? Para abafar o grito das crianças, porque eles sabiam que se os pais ouvissem o grito das crianças, poderia recuar, poderia mudar de ideia. Então eles batiam o tambor na hora para que o grito das crianças não fossem ouvidos. E sabe o que é pior? Que isso infelizmente ocorre até hoje. Meu Deus. Se vocês pesquisarem, há cerca de uns 6 ou 7 anos atrás, lá em São Paulo, haviam 2 homens que sequestraram crianças e ofereceram em sacrifício ao Deus Moloque. Para vocês verem, isso ocorre até hoje. E não é à toa que Deus, não é à toa que Deus, ele falou assim para o profeta Jeremias: Jeremias, manda meu povo parar de sacrificar a Moloque, porque eu nunca mandei eles fazerem isso. E nem sequer passou pela minha cabeça ordenar tamanha atrocidade. Meu Jesus. Jeremias, vai lá e fala para o povo parar com isso. Eu nunca na minha vida mandei eles fazerem isso. Então aqui em Miqueias capítulo 6, o povo pergunta: o que Deus quer de nós? Isso até parece uma questão do Enem, porque a resposta está ali na sua cara, mas você pensa: não pode ser só isso, é alguma pegadinha, não é possível. Porque o que o profeta Miqueias fala é o seguinte: o que Deus quer de vocês é a obediência, que vocês sigam os mandamentos dele, que vocês sigam a direção dele, que vocês amem uns aos outros. É isso que Deus quer de vocês. A resposta é simples, mas ainda assim eles persistiram no mesmo erro, de novo, e de novo, e de novo. Mas o profeta orientou. Nessa questão de amar uns aos outros, Jesus ele deu o maior exemplo disso, doando a vida dele por nós. E antes disso, tem uma passagem muito interessante em Lucas capítulo 10, que Jesus ele fala sobre a parábola do bom samaritano, em que Jesus estava falando sobre o reino de Deus, estava explicando para as pessoas sobre o reino de Deus. E então, um certo doutor da lei, que estava sentado ouvindo, se levantou, mas ele queria provar Jesus e perguntou: mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus, com toda a paciência, com toda a sabedoria, explicou, através de uma parábola. Olha só, havia um homem que estava caminhando e foi assaltado. E ele foi assaltado e deixado quase morto no meio da estrada. Então passou um sacerdote,
viu e passou de largo. Depois veio um levita, viu e passou de largo. Mas até que veio um samaritano que viu e ajudou. Lembrando que judeus e samaritanos eram inimigos um do outro. Mas ainda assim ele foi lá, ajudou. Deu vinho para o rapaz, colocou azeite na ferida, colocou em cima do animal, levou até a hospedaria e falou para o dono da hospedaria: toma aqui 2 denários para cuidar dele. E o que tiver faltando, quando eu voltar, eu pago. Eita, aleluia. Aleluia, Jesus. Uma ótima demonstração de amor ao próximo. E é isso que Deus quer de nós. Mas enquanto eu li isso aqui, eu ficava perguntando para Miqueias um texto. Profeta Miqueias, como será que era lidar com esse povo? Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que lidar com pessoas é algo muito desafiador. Você tem que saber abordar muito bem as pessoas. Meu pai e eu, dando aula para os alunos, a gente teve que aprender bastante sobre como lidar com cada um na sua individualidade, porque não é fácil lidar com pessoas. E eu mesmo ficava me perguntando, como que ele conseguia fazer isso? Será que era fácil? Será que não era? Gostaria que pudéssemos ler o Salmo 5. Salmo 5, lá no verso 8, que diz o seguinte: ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim, que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Aleluia. Eu quero destacar o início. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade. É verdade. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porém, não vamos ser hipócritas. A vontade de Deus não é fácil de ser cumprida, embora seja algo necessário, porque Ele quer o nosso bem, Deus quer o nosso bem. Mas não vamos romantizar a vontade de Deus como se fosse fácil de cumprir, embora seja algo necessário. E eu posso falar que muitas vezes eu já chorei dentro do meu quarto e falei: Deus, me dá a estrutura para que eu consiga cumprir a tua vontade, porque se o Senhor não estiver comigo, se o teu Espírito Santo não estiver comigo, eu caio. Eu não vou conseguir, Deus, se o teu Espírito Santo não estiver comigo. Meu Deus, é verdade. Porque não quero colocar a força no meu próprio braço, não quero viver com a força do meu próprio braço, mas com a força do Espírito Santo que vive em mim. Aleluia, para que eu possa ter entendimento e cumprir a vontade dele na minha vida. Esse mês eu estive meditando bastante no livro de Ezequiel e eu fiquei: Deus, eu acho que eu não conseguiria segurar essa barra que Ezequiel segurou, não, porque lá no capítulo 1 Ezequiel já começa sendo convocado. Ele vê vários anjos e ele descreve esses anjos. Coloque para nós aquele vídeo dos anjos, meu Lucas. Tem um artista que ele conseguiu fazer muito bem os anjos de acordo com a descrição do profeta Ezequiel em um simples vídeo, para a gente ter uma noção do que Ezequiel viu. Como é o querubim que Ezequiel viu? Um ofanim? Um serafim? Se eu visse esses seres na minha frente, eu teria muito medo. Sendo bem sincero com os irmãos. Mas aí foi o início da convocação de Ezequiel. Porque Ezequiel começou como sacerdote. E Deus, ele recrutou Ezequiel como profeta para Jerusalém. Só que esse chamado não foi fácil. Primeiro que Deus mandou Ezequiel ficar 390 dias deitado do lado de uma maquete de Israel.
Eu fico pensando, será que nós conseguiríamos fazer isso? Passar 390 dias deitado lá de uma maquete? Bruno, coloca a imagem, por favor. É um grande desafio as coisas que Deus pede para que nós possamos cumprir a vontade dele. Aqui, Ezequiel, e uma maquete de Jerusalém que Deus mandou ele montar. E ele passou 390 dias deitado por ordem de Deus. E não só isso, Deus também restringiu a alimentação de Ezequiel para que ele pudesse cumprir o chamado dele. Falou, ó Ezequiel, você agora só pode comer isso aqui, e tal porção disso. Basicamente uma reeducação alimentar. Coisa que, graças a Deus, hoje em dia eu estou vivendo essa reeducação alimentar, eu estou até emagrecendo. Eita glória! Glória a Deus! Aleluia! Mas Deus deu essa reeducação alimentar para Ezequiel, porém fez até coisas, pediu coisas mais avançadas, porque Ezequiel viu a esposa dele falecer e Deus falou, opa, você não pode chorar por ela, você não pode colocar a sua roupa de luto, porque isso vai servir de testemunho para os outros judeus rebeldes, porque quando os parentes deles morrerem também, eles não vão poder chorar, não vão poder ficar de luto, assim como você está fazendo, para que eles vejam que eu sou o Senhor, porque eu cuidei deles, eu dei crescimento a Israel, e eles se prostituíram com outros deuses, me ignoraram totalmente. Então agora, eles vão ser disciplinados. E você, Ezequiel, você vai ser exemplo para eles, vai começar por você. E a questão é, será que nós aguentaríamos? Lembrando, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Porém, nós precisamos ter estrutura, orar a Deus, me ajude a cumprir a tua vontade para a minha vida. O bom é que Jesus, ele mesmo já falou, que ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Aleluia. Ele conhece nossos limites, nossas fragilidades. Ele sabe que, embora nós tenhamos vindo da matéria-prima do pó, ainda tem uma força do céu em nós, que é o Espírito Santo que nos ajuda a cumprir a vontade dele. Aleluia, Jesus. Coisa linda, né? Ainda lá no Salmo 5, lá no verso 4, do 4 ao 7. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detesta os que praticam o mal. Acaba com os mentirosos e despreza os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito, aleluia, voltado para o teu santo glória a Deus. templo. Obrigado, Jesus. Aqui está falando de temor e reverência a Deus. Tá? Porque existe uma grande diferença entre o crente e o cristão. O crente é aquele que simplesmente crê em Deus, mas age como se Deus nunca existisse, assim que passa da porta para fora da igreja. Mas o cristão é aquele que segue os mandamentos de Jesus, que cumpre os mandamentos do Pai, que tem temor, reverência a Deus. Podemos comparar isso com o povo de Israel no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Os hábitos da cultura do Egito ainda estavam enraizados no coração deles. E eles pecaram contra o Senhor diversas vezes, não tirando temor, não tirando reverência a Deus. E muitas vezes o crente é assim mesmo, diferenciando do cristão. E a pergunta é, o que é iniquidade? Iniquidade é quando você pratica tantas vezes o mesmo pecado, que para você nem é mais pecado. Para você já é normal aquilo. Ou seja, você está cometendo uma iniquidade. Para você aquilo nem é mais pecado. Já é algo aceitável
na tua vida. E talvez você fale, mas eu sou carne, errar é humano, mas o salário do pecado é a morte. Não brinque de ser cristão, porque o que Jesus quer é uma noiva santificada, uma noiva purificada. Aleluia. Peça para Deus te purificar a cada dia, mesmo que você seja cristão, peça a cada dia, Senhor, me purifica, porque você é templo do Espírito Santo, você é casa do Espírito Santo. Hoje em dia, os jovens estão repetindo o mesmo discurso: meu corpo, minhas regras. Eu basicamente estou mexendo em vespeiro só de eu falar dessa frase aí: meu corpo, minhas regras. Mas preciso falar. Tem muita gente que fica repetindo essa frase, mas entenda uma coisa: a partir do dia, você é cristão, a partir do dia que você falou, Senhor, eis-me aqui, envia a mim, você está dando legalidade para o Espírito Santo fazer o que quiser com o seu corpo. Porque não vive mais você, mas o Espírito Santo que vive em você. O teu corpo é dele. Então acabou com essa palhaçada de meu corpo, minhas regras. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele faz o que quiser na tua vida. Eita glória. Não é mais você que tem o controle da tua vida, não. É verdade, Porque aí fica a questão. A pessoa que insiste nisso, só fica a questão: cadê o temor? Cadê a reverência? Tantas pessoas que ficam tratando Jesus como se ele fosse o coleguinha da esquina dele, ao invés de se referir a Jesus como Senhor, Salvador, Mestre, fica dizendo: qual é Jesus? E aí? Como se Jesus fosse o coleguinha da esquina dele. Jesus não é teu coleguinha da esquina, Jesus não é o meu coleguinha da esquina, Jesus é o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Aleluia. Glória a Deus. Que merece todo o temor e toda a reverência. Sabe por quê? Jesus, lá na cruz, ele morreu e ressuscitou por nós, para que nós sejamos livres. Mas é ser livre das astutas ciladas do diabo, ser livre das amarras do diabo, porque tem gente que está confundindo liberdade com independência. Tem gente que quer ser independente de Deus, quer fazer o que quiser, não quer dar satisfação a Deus, quer viver a vida da sua maneira. Meu corpo, minhas regras, e vou mais além. Tem gente que está confundindo liberdade com libertinagem. Sabe o que é libertinagem? É querer viver sem leis nenhuma, querer viver a sua vontade. Não confunda, Jesus te chamou para ser livre, não para você ser independente dele. Aleluia. Até porque, se você for independente do Pai, você cai. Eu falo por mim, sem o Espírito Santo na minha vida, eu caio. Eu não sou super crente, nada disso. É só pela misericórdia de Deus que eu estou de pé. Só pela misericórdia dele. E para hoje, eu estar aqui num altar envolve muita renúncia. Renúncia do meu eu, das minhas vontades, coisas que eu queria fazer e não posso, para viver algo melhor da parte de Deus. Aleluia. Não só eu, mas muitos irmãos que sobem aqui no altar, um altar sagrado. O altar é sagrado, para que possam liberar algo da parte de Deus, com todo temor, com toda a reverência, vivendo na presença do Espírito Santo. Tem até um louvor que eu estava ouvindo bastante e mexeu muito comigo, esse louvor do Theo Rubia, que a letra fala o seguinte: eu só quero a tua presença, hoje não vou te pedir nada,
Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Glória a Deus. Não sou bom cantando, mas eu falo que não sou cantor, sou adorador. Eita glória. Mas essa letra, ela fala muito comigo. Eu falo, Senhor, o que eu só quero é a tua presença na minha vida, porque só a tua graça me basta. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Aleluia. Tanto que esses dias eu vi algo muito triste, que eu até compartilhei com minha mãe, que eu estava vendo nas redes sociais o anúncio de um culto de balada gospel. E o banner seria o menor dos problemas, se eu não tivesse visto o vídeo que vinha anunciando esse culto. Por quê? Eu não vou falar o nome da igreja por questão de ética e moral, mas nesse vídeo parecia ser um altar, sim, de uma igreja, só que os jovens que estavam adorando estavam se embriagando. E a legenda dizia: venha adorar Deus conosco. E quando eu vi aquilo, eu pensei: esse não é o Evangelho de Cristo que eu conheço. Meu Deus. Esse não é o Evangelho de Cristo que eu conheço. E aí fica a questão: será que jovens que são fisgados dessa maneira vão conseguir se comportar, vão querer aceitar o culto tradicional? Não vou generalizar. Pode ser que um ou outro consiga, mas a maioria não. Porque se você fisgou ele daquela maneira, você vai ter que usar a mesma isca várias vezes. E sabe o que eu digo para a igreja? Não use estratégias carnais para manter defunto andando. O que essas pessoas precisam é da presença do Espírito Santo e o verdadeiro Evangelho. Aleluia. A verdadeira palavra de Deus para avivar e dar vida. O verdadeiro Evangelho. É verdade. Porque armas carnais não vai adiantar para manter esses jovens na presença do Espírito Santo. Vamos lá em Salmos 11. Versos do 4, 5 e 7. O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Verso 7. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Não é à toa que eu me emociono muito com aquela música "O que a tua glória fez comigo". Porque quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar, somente na presença dele. Aleluia. E eu confesso nesse altar o quanto eu sou dependente da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu te convido também a professar também. Confesse o quanto você depende do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glorifique ao Senhor. Glória É somente o Espírito Santo a Deus. que consegue nos deixar de pé, que nos consegue fazer avançar para a glória dele. Jesus nos chamou para sermos sal e não faria do mesmo saco. Meu Deus. Porque se eu falo que eu fui até Jesus e continuo da mesma maneira, então eu não fui. O velho homem não morreu, no máximo foi um desmaio da minha parte. E se eu não tenho fome de Deus, significa que eu estou comendo na mesa do mundo. Não há outra explicação. Estar na presença do Senhor, temor e reverência. Nós escolhemos o momento de orar, escolhemos a hora de entrar na presença de Deus, mas nós nunca perguntamos:
Pai, o Senhor sente falta da minha voz? Quanto tempo o Senhor me quer na tua presença? O que o Senhor deseja de mim? Meu Deus. Muitas vezes nós não perguntamos isso. Valorize o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Porque valorização é a maior expressão de gratidão. E a gratidão, por sua vez, é a memória do coração. Um coração grato não sofre de amnésia. Todo dia agradeça a Ele. Senhor, obrigado pela tua presença. Senhor, me mantenha de pé, me dê estrutura. Aleluia, Jesus. Que eu nunca perca o temor e a reverência a Ti. Só para finalizar essa mensagem, eu quero ler Efésios, lá no capítulo 1, dos versos do 11 ao 14, para estarmos cientes do quanto vale a pena estarmos na presença de Deus. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem. Quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade. Não é independência, não é libertinagem, é liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de proprietário, é a marca que diz: ei, vocês pertencem a mim. Continue na minha presença com todo temor, com toda a reverência, que o galardão de vocês já vai estar pronto, já está sendo preparado no céu. Porque naquele grande dia vocês vão desfrutar. Vocês vão receber vestes brancas, uma coroa incorruptível, estradas de ouro, para que vocês compreendam o quanto é bom e o quanto valeu a pena vocês serem fiéis a mim. Amém? Amém. Eu encerro essa mensagem agradecendo pela minha oportunidade em nome de Jesus.